Sexto, opinião dos apóstolos. Até o presente, apoiamos-nos exclusivamente nas próprias palavras do Cristo como o único elemento peremptório de convicção, porque fora disso não pode haver senão opiniões pessoais. De todas essas opiniões, as que têm mais valor, incontestavelmente, são as dos apóstolos, tendo em vista que eles o assistiram em sua missão e que, se lhes deu instruções secretas quanto à sua natureza, delas se encontrará traços em seus escritos. Tendo vivido em sua intimidade, melhor do que quem quer que seja, deveriam conhecê-lo. Vejamos, pois, de que maneira o consideraram. Ó israelitas, escutai as palavras que vou vos dizer. Sabeis que Jesus de Nazaré foi um homem que Deus tornou célebre entre vós pelas maravilhas, pelos prodígios e pelos milagres que fez por ele no vosso meio. Entretanto o crucificastes, e o fizestes morrer pelas mãos dos maus, tendo-o entregue por uma ordem expressa da vontade de Deus e por um decreto de sua presciência. Mas Deus o ressuscitou, parando as dores do inferno, sendo impossível que ali fosse retido. Porque Davi disse em seu nome: Tenho sempre o Senhor presente diante de mim, porque ele está à minha direita, a fim de que eu não seja abalado. É por isso que o meu coração está alegre, que a minha língua cantou cânticos de alegria, e que mesmo a minha carne repousará em esperança. Porque não deixareis minha alma no inferno, e que não permitis nunca que vosso santo sofra a corrupção. Vós me fizestes conhecer o caminho da vida, e me enchereis com a alegria que dá a visão do vosso rosto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 a 28. Pregação de São Pedro. Depois, portanto, que foi elevado pelo poder de Deus e que recebeu o cumprimento da promessa de que o Pai lhe enviara o Santo Espírito, ele difundiu esse Espírito Santo que vedes e entendeis agora. Porque Davi nunca subiu ao céu. Ora, ele mesmo disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sentai-vos à minha direita, até que eu haja reduzido os vossos inimigos a vos servir de escabelo. Que toda a casa de Israel saiba, pois, muito certamente, que Deus fez Senhor e Cristo esse Jesus que crucificastes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 33 a 36, pregações de São Pedro. Moisés disse aos nossos pais: O Senhor vosso Deus vos suscitará, dentre os vossos irmãos, um profeta como eu. Escutai-o em tudo o que vos dirá. Quem não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Foi por vós, primeiramente, que Deus suscitou seu Filho, e vô-lo enviou para vos bendizer, a fim de que cada um se convertesse de sua má vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 22, 23, 26, pregação de São Pedro. Nós nos declaramos a todos vós e a todo o povo de Israel que é pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o qual haveis crucificado, e que Deus ressuscitou dentre os mortos. Foi por ele que este homem está agora curado como o vedes diante de vós. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10. Pregação de São Pedro. Os reis da terra foram levantados, os príncipes se uniram juntos contra o Senhor e contra seu Cristo, porque Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, verdadeiramente se puseram de acordo nesta cidade contra vosso santo Filho Jesus, que consagrastes pela vossa unção, para fazer tudo o que o vosso poder e o vosso conselho ordenaram dever ser feito. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 26, 27 e 28. Prece dos Apóstolos. Pedro e os outros apóstolos responderam: É necessário antes obedecer a Deus do que aos homens.
O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus que fizestes morrer dependurado-o no madeiro. Foi ele que Deus elevou para a sua direita como sendo o príncipe e o salvador, para dar a Israel a graça da penitência e a remissão dos pecados. Ver Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículos 29, 30 e 31. Respostas dos apóstolos ao grande sacerdote. Foi esse Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai-o. Mas o mais alto não habita nos templos feitos pela mão dos homens, segundo esta palavra do profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o meu escabelo. Que casa me edificareis, disse o Senhor? E qual poderia ser o lugar de meu repouso? Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 37, 48, 49. Discurso de Estevão. Mas Estevão, estando cheio do Santo Espírito e levantando os olhos aos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava de pé à direita de Deus, e ele disse: Vejo abertos os céus e o Filho do Homem que está de pé à direita de Deus. Então, lançando grandes gritos e tapando os ouvidos, lançaram-se juntos sobre ele. E tendo-o arrastado fora dos muros da cidade, lapidaram-no, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, mais tarde São Paulo. Assim lapidaram Estevão, e invocava Jesus e dizia: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículos de 55 a 58. Martírio de Estevão. Estas citações testemunham claramente o caráter que os apóstolos atribuíam a Jesus. A ideia exclusiva que delas ressalta é a de sua subordinação a Deus, da constante supremacia de Deus, sem que nada ali revele um pensamento de assimilação qualquer de natureza e de poder. Para eles, Jesus era um homem profeta, escolhido e bendito por Deus. Não foi, pois, entre os apóstolos que a crença na divindade de Jesus nasceu. São Paulo, que não conhecera Jesus, mas que de ardente perseguidor se tornou o mais zeloso e o mais eloquente discípulo da fé nova, e cujos escritos prepararam os primeiros formulários da religião cristã, não é menos explícito a esse respeito. É o mesmo sentimento de dois seres distintos e da supremacia do Pai sobre o Filho. Paulo, servidor de Jesus Cristo, apóstolo da vocação divina, escolhido e destinado para anunciar o Evangelho de Deus, que ele prometera antes pelos seus profetas nas Escrituras Santas, com respeito a seu filho que lhe nasceu, segundo a carne, do sangue e da raça de Davi, que foi predestinado para ser filho de Deus, num soberano poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Com respeito disse eu a Jesus Cristo nosso Senhor, por quem recebemos a graça do apostolado, para fazer obedecer ao mesmo tempo todas as nações pela virtude de seu nome, na fileira das quais estáis também, como sendo chamadas por Jesus Cristo. A vós que estáis em Roma, que sois queridos de Deus, e chamados para serem santos, que Deus nosso Pai e Jesus Cristo nosso Senhor vos deem a graça e a paz. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 7. Assim, estando justificados pela fé, tenhamos a paz com Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Pois porque, quando estávamos na languidez do pecado, Jesus Cristo morreu por ímpios como nós, no tempo destinado por Deus. Jesus Cristo não deixou de morrer por nós no tempo destinado por Deus. Assim, estando agora justificados pelo seu sangue, seremos com mais forte razão livrados por ele da cólera de Deus. E não somente fomos reconciliados a nós, nos glorificamos mesmo em Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem obtivemos essa reconciliação.
Se pelo pecado de um só vários morreram, a misericórdia e o dom de Deus se derramaram com mais forte razão abundantemente sobre vários pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 1, 6, 9, 11, 15 e 17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, desde que, todavia, soframos com Ele. Romanos capítulo 8, versículo 17. Se vos confessais de boca que Jesus Cristo é o Senhor, e se credes de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sereis salvos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Em seguida virá a consumação de todas as coisas, quando terá entregue o seu reino a Deus, seu Pai, e tiver destruído todo o império, toda dominação, todo poder, porque Jesus Cristo deve reinar até que seu Pai tenha posto todos os seus inimigos sob os pés. Ora, a morte será o último inimigo que será destruído, porque as Escrituras disseram que Deus os pôs todos sob os pés e a todos sujeitou-lhe. É indubitável que nisso é preciso excetuar aquele que sujeitou todas as coisas. Quando, pois, todas as coisas estiverem submetidas ao Filho, quando o Filho estiver, ele mesmo, submetido àquele que lhe terá submetido todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 24 a 28. Mas veremos que Jesus, que se tornara por um pouco de tempo inferior aos anjos, foi coroado de glória e de honra por causa da morte que sofreu. Deus, em sua bondade, tendo querido que ele morresse por todos, porque era bem digno de Deus, por quem e para quem são todas as coisas, que, querendo conduzir à glória vários filhos, consumou e aperfeiçoou pelo sofrimento aquele que deveria ser o chefe e o autor de sua salvação. Assim, aquele que santifica e aqueles que são santificados vêm todos de um mesmo princípio. É por isso que não ruboriza ao chamá-los seus irmãos, dizendo: Eu anunciarei o vosso nome aos meus irmãos. Eu cantarei os vossos louvores no meio da assembléia de vosso povo. E alhures porei a minha confiança em Deus, e em um outro lugar. Eis-me com os filhos que Deus me deu. Eis porque foi necessário que fosse em tudo semelhante aos seus irmãos, para ser para com Deus um pontífice compassivo e fiel em seu ministro, a fim de expiar os pecados do povo. Porque foi das penas e dos próprios sofrimentos pelos quais foi tentado e provado, que tirou a virtude e a força de socorrer aqueles que são também tentados. Hebreus capítulo 2, versículos de 9 a 13, 17 e 18. Portanto, vós, meus santos irmãos, que tendes parte na vocação celeste, considerai Jesus, que é o apóstolo e o pontífice da religião que professamos, que é fiel àquele que o estabeleceu nesse cargo, como Moisés lhe foi fiel em toda a sua casa. Porque ele foi julgado digno de uma glória tanto maior do que a de Moisés, do que aquele que edificou a casa, e mais estimável do que a própria casa. Porque não há casa que não haja sido construída por alguém. Ora, aquele que é o arquiteto e o criador de todas as coisas é Deus. Hebreus capítulo 3, versículos de 1 a 4. 7. Predições dos profetas concernentes a Jesus. Além das afirmações de Jesus e da opinião dos apóstolos, há um testemunho do qual os mais ortodoxos dos crentes não saberiam contestar o valor, uma vez que o apontam constantemente